Fala, meu povo! Tá começando agora o primeiro episódio do O Segredo das Joias Cast, um podcast especial dedicado para você, empresário de semijoia, que busca conhecimento, estratégia e inspiração. Hoje temos uma convidada super especial que vou revelar em breve para vocês, mas é claro, preciso antes passar a palavra para eles que também compõem essa mesa. Daniel, animado para o bate-papo de hoje, Daniel? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Estou muito animado nesse primeiro episódio nosso aqui do Segredo das Joias Cast. Estou com a convidada também muito especial. A gente vai ouvir uma história incrível. Então você que está nos assistindo, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui vai virar a chave de muita coisa dentro do seu negócio, da sua vida. Não, João? É isso aí. Lançamento hoje. Estou muito feliz de estar com vocês e também com a nossa primeira convidada que está estreando hoje, né, Márcia? Com muita história para contar Isso aí. na estreia de hoje. Mas é isso. Vamos aproveitar esse tempo aqui para extrair o máximo possível de conhecimento. E para começar com chave de ouro, vamos conhecer nossa convidada de hoje. Ela que tem uma marca em São Paulo, tem feito história, tem inspirado mulheres, tem transformado a vida de mulheres. Márcia, conta um pouquinho aí de quem é Márcia, um pouquinho da sua vida, como tem sido esse seu desafio de ser empresária de semijoias. Sinta-se à vontade para compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Daniel, né? Com o horário que vocês estiverem assistindo. E eu sou a Márcia Mazaro, eu estou nesse mundo há 3 anos, conheci esse mundo das semijoias há 5 anos e comecei revendendo semijoias, vim de uma outra marca e me apaixonei por ela, por vender pelas joias, por tudo, e resolvi abrir a minha própria marca. E hoje eu estou aqui com vocês. Eu acho que fala tudo, né? Que é a paixão pelas joias, pelo que você faz. Eu trabalhei 17 anos em um banco. E, na verdade, eu mexia com todos os bancos. Eu trabalhava no banco 24 horas. E 17 anos de banco, o que me levou assim a pensar em um plano B, né? Porque uma hora a gente não está mais. E eu comecei em paralelo essa questão de pesquisar como funcionava, de tudo que eu tinha, né? De dúvidas e questionamentos, o que eu precisava. Lá atrás, comprei um curso para entender como funcionava e fui perdendo medo, que eu acho que eu tinha muito medo de começar. Então, eu fui perdendo o medo, fui levando em paralelo. E o ano passado, eu falei, gente, agora eu acho que é a hora, né, de eu sair do CLT e ficar somente com a minha loja, né, com a minha empresa. E foi aonde eu pedi para me colocarem na lista de demissão da empresa. Eu tinha 17 anos de casa e demoraram 6 meses para me liberar. Não foi tão rápido e aquela ansiedade de sair tudo e querer ficar só com a empresa. Mas foi muito bom esse tempo também, porque eu fui amadurecendo, eu fui estruturando, eu não precisava mexer no dinheiro da empresa. E a hora que eu saí, eu já estava estruturada. Então, eu já tinha a marca registrada, eu já tinha nota fiscal, eu já estava com tudo pronto para começar. Ou seja, você decidiu começar da forma correta, né? Se Me preparando preparei. para o crescimento da empresa, que é algo Isso. difícil de acontecer. Geralmente o pessoal Exato. que vai para a área da semijoia, ele não tem essa preocupação, né? As pessoas começam ali sem conhecimento, buscando o conteúdo raso, né, que existe na internet, e aí começam a enfrentar os primeiros desafios, que são muitos, e acabam não ficando no mercado, né? Eu digo sempre que esse mercado acaba filtrando, e os primeiros empresários a deixarem de fazer parte desse ciclo são aqueles que decidem fazer sem a busca do conhecimento. E lá, já de cara, quando você começa a falar, você fala que quando decidiu trabalhar com isso, já foi contratar um curso. Ou Sim. seja, você ali já entendia a importância de buscar um conhecimento específico, né? Porque uma mulher de 17 anos trabalhando para um banco,
com certeza tinha conteúdo, né? Que você aprendeu nessa estratégia de vida, nessa história. E me fala um pouquinho. Hoje, qual é o nome de sua marca e como é que sua marca está posicionada hoje? Hoje você consegue atender quantas consultoras, né? Como é feito o seu trabalho hoje? Tem algo de interessante que você acha importante comentar aqui conosco? Hoje nós somos em 60 consultoras, eu tenho 60 meninas que trabalham com a gente, e eu acho que eu aprendi muito a lidar com elas, né? A lidar com as pessoas. Isso eu acho que lá no começo, lá atrás, eu me preocupava com o banho. Eu acho que hoje esse paradigma eu já quebrei. Já quebrou. Eu acho que assim, hoje a minha preocupação é com as meninas. Eu tenho que me preocupar em elas estarem bem com a gente, delas se sentirem bem com a marca. A minha marca se chama Olha Ela Semijoias, e é algo assim que quando eu chegava com a maleta, as meninas chegavam e falavam, olha ela, já vem ela, olha ela, olha ela. Porque elas não resistiam, né? Então, acabou que o bordão ficou e virou a marca. Virou o nome da marca hoje. E é um nome muito criativo, muito sugestivo, né? Eu acho que suas meninas devem adorar. Porque eu acho que o Olha Ela da Márcia deve se replicar hoje ao Olha Ela das suas meninas. Com certeza. E que legal que você já conseguiu entender que o negócio de semijoia, ele não é pautado só com bruto, banho, né? Hoje eu vejo muito empresário buscando a lista de fornecedor perfeito, né? O banho perfeito. Sendo que hoje o segredo da marca, principalmente para quem trabalha no modelo de revendedoras, está na capacitação, né? É de você entender que as pessoas que vão fazer parte do seu negócio, por muitas das vezes, elas não têm a capacidade, a capacitação de entender sobre o negócio, que apesar de parecer simples, não é, né? Nós temos aí grandes diferenças sobre bijuteria, semijoia, joia, folheado, né? Então, trazer hoje esse conceito de preparação, de conhecimento, faz toda a diferença hoje para qualquer marca. E eu sempre digo às meninas, né, que também fazem parte da minha marca, que conhecimento é poder. Né? As consultoras que decidem aprender junto com as marcas são as que geralmente conseguem vender mais. São justamente aquelas que conseguem se destacar no mercado. Daniel tem muita experiência sobre isso, né, amigo? Sim, eu acho interessante a história da Márcia, ela relatando o tanto que a gente vê a importância da empresária, do empresário viver fases do negócio. Eu vejo muito empresário não pulando de fase. Ou seja, no início é muito importante você entender como funciona o mercado. Então, entender sobre produto, entender sobre margem, isso é essencial. Só que não é só isso que vai fazer você escalar. E o que você falou é algo assim, de extrema importância que a gente fala muito, que é sobre você precisa cuidar das pessoas, porque são as pessoas que estão movendo o seu negócio. Sim. Então, eu vejo empresário patinando, não saindo do lugar porque está preocupado, a energia dele em outras coisas, em coisas em produto, em coisa técnica, em a melhor embalagem, enfim, no melhor showroom, mas esquece do essencial que é cuidar das pessoas, porque senão vira um balde furado. Principalmente quem trabalha com revendedoras, né? Nosso foco aqui é revendedoras. Então você capita e tá, ao mesmo tempo tá saindo. Sim. Então quando você entende a importância de cuidar do seu time, a importância de se desenvolver como a líder do seu time, de capacitar, de treinar, de reter, você vê o tanto que começa a ter retorno. Você para de, a gente fala, né? Correr atrás do próprio rabo ali, patinando, não saindo do lugar. Então isso é muito importante. Inclusive eu tenho uma revendedora que numa das suas palestras, dos treinamentos, ela estava assim, ela vendia 500, 600 reais, ela não saía disso. E aí, de repente, ela entrou na mentoria, né? E, de repente, eu olhei no sistema e falei, gente, o que aconteceu com essa menina, né? Ela estourou de vender naquele mês. Aí eu fui conversar com ela, né? Eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Eu falei, nossa, você destravou, tal. Ela falou assim, foi no dia da reunião. Ela falou, o Daniel falou que o não eu já tenho. E eu gravei aquilo para mim. Hoje, ela tá com a maleta tripla. Olha, ela vendeu 4.300 reais no mês passado. Saiu de 500 reais para 4.500 ela foi crescendo, Sim. Mas hoje ela tá com 4.300. Vamos dizer assim, com uma frase, Com né? uma frase. Mas eu falo muito, gente, muitos empresários, Márcia,
não entende. A gente bate na tecla, parece até repetitivo, mas não entende a importância de capacitar o time, de treinar o time. Porque a gente que trabalha, né, com esse mercado, semi-joia consignada, os empresários ele olha as consultoras, na maioria das vezes, como assim, já estou entregando ali o negócio kit para ela, a gratuito. oportunidade, que ela que se vire. E depois de 30 ou 60 ou 40 dias, quer, vamos dizer assim, né, cobrar dela algum resultado, sendo que não dá um apoio, não dá o mínimo que a empresa tem que ter. Então esse tipo de história é legal para afirmar mesmo que vale a pena treinar e capacitar o time para ter o resultado. E isso aí também, eu vejo que é muito incoerente, né? A gente, como você falou, que os empresários cobrar uma boa venda, Isso. de às vezes uma mulher que nunca nem vendeu nada na vida. Exatamente. Mas tem um detalhe muito importante, que o treinamento é importante, mas você sabe o que mais falou? Não foi uma virada de chave de ofereça tal técnica de venda, faça tal estratégia. Não foi uma frase que ela pegou para si própria. Ou seja, o não você já tem. Então, se ela vai usar linguagem de venda, se vai usar uma linguagem normal, não, ela pegou aquilo para ela. Então, se for mostrar, eu não já tenho. Lógico, com a venda, melhor ainda mais, né? Com a técnica de venda, melhor ainda mais. Mas o que você fez, que o treinamento Daniel despertou nela, foi um propósito interno. E, ou seja, e não é sobre o produto, como você falou. Sim. Muitos empresários, igual o Daniel já comentou, focam no quê? No produto, foca no banho, foca na margem, e esquece do mais importante, que é quem vai vender. São as pessoas. É. Eu falo muito uma coisa que se a gente começar a reparar, a Márcia tá com a gente, né, há algum tempo, e ela sabe disso, nossos bastidores. Quando você começa a observar empresários do nosso segmento que têm resultados, você observa que existem algo em comum entre eles, que é o quê? Eles entenderam o propósito por trás. Eu falo que o propósito, isso aí parece um jargão, parece algo vazio. Não é algo vazio. Quando você entende que a nossa empresa ela é um canal de bênção na vida dessas mulheres, porque hoje nós sabemos que o maior caso de vulnerabilidade feminina é a falta de renda. Então nós entramos no lar dessas mulheres com a renda, mas a gente faz o quê? Eu falo muito sobre isso nos treinamentos. A gente democratiza o conhecimento. Qual foi a última vez com a consultora, né? Vamos dar o exemplo dessa consultora, tirou um tempo ou teve acesso à oportunidade de um treinamento? Ou ela talvez nem sabia que esse mundo existia. Então, assim, é muito importante o empresário ele ter isso muito claro, que, caramba, eu tenho um peso, eu tenho uma responsabilidade na vida das pessoas, da minha equipe, Sim. e eu preciso deixar isso mais acessível. Não é só sobre mim, né? É sobre eu poder fazer diferença na vida do outro. Isso é um padrão de comportamento que tem em comum com as empresas que dão certo no segmento. E eu lembrei de um caso agora, tem um colega meu que ele é de outra área, outra área de atuação, mas também é do segmento de venda direta, que ele falou que quando começou a empresa dele, ele começou tinha uma sala pequena, que tinha a mesa dos sócios e tinha uma sala de treinamento do lado. Porque foi já o nosso foco é treinamento. Isso. Treinamento todo santo dia. Então isso é muito importante para qualquer empresa, né? E outro ponto de virada muito importante que tem que falar é sobre a importância do empresário reconhecer isso, né? Porque, por exemplo, Exato. a Márcia, Exato. ela tem buscado essa capacitação. Porque para que ela possa ajudar outras pessoas, ela precisa se preparar e essa preparação vem através do conhecimento, né? Não adianta você, empresário, se acomodar, achar que não, eu vou entregar o conteúdo e eu não vou aprender nada. Nós somos a pessoa que vamos levar o conteúdo e nós precisamos levar, né? Transbordar esse conhecimento. E o conhecimento, imagine para a Márcia, né? Você ouviu de uma consultora que vendia 400, 500 reais, imagine o depoimento dessa mulher, quanto essa renda tem mudado a vida dela. Né? Às vezes para o empresário é só mais um número, mas para essa mulher, essa mudança, ela muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Eu digo muito isso para as meninas, que a forma de que você enxerga o negócio define o quanto você vai vender. Então, se você entra no negócio de semijoias com o objetivo de ser um bico, de ser uma renda extra, você vai vender como um bico. Mas a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, que você percebe que outras mulheres que
que tem as mesmas condições que você, que tem os mesmos produtos, consegue fazer daquela oportunidade a sua grande oportunidade, isso vira muita chave, né? Esse relato que Márcia trouxe, eu escuto constantemente, principalmente de consultora nova, né? Que quando ela vai vender a Semijoia, ela não quer vender 4 mil, ela não quer vender 5 mil. Na cabeça dela, às vezes, vender R$ 1.000 já é vender muito. Porque você pega uma consultora que vem do mundo de cosmético, quem vende cosmético, se você vender R$ 1.000, você é uma excelente vendedora. E aí, quando ela vai para o mundo da semijoia, que ela percebe, poxa, vender R$ 1.000 aqui não é tão difícil e eu consigo ir muito além. E o ganho é bem maior. E né? bem maior, Bem exatamente. E aí a importância também, Márcia, de você replicar essa história, de você chegar para suas meninas que ainda não entenderam essa importância e dizer, você entendeu? Eu fiz um reconhecimento na reunião, a gente faz uma reunião uma vez por mês, e eu fiz um reconhecimento dela dos destaques do mês, né? Sim. E aí foi onde ela falou, que eu falei, gente, ela se destacou, tudo, e aí foi onde ela falou, gente, aí ela contou a história toda aí do Daniel, do treinamento, tudo. E assim, para contextualizar para quem está nos ouvindo, gente, eu vejo muito empresário que acredita que deveria ser uma dor sua, sabe que precisa treinar o time, sabe da necessidade, tem consciência, mas tem aquela questão, como eu vou fazer isso? Não foi exatamente assim? Quando eu conheci o Fabiano, eu não conhecia vocês dois. Eu conheci primeiro o Fabiano. E quando eu conheci ele, foi uma palestra que eu ouvi dele. E eu já comecei a infernizar ele no Instagram. Fabiano, me ajuda. Fabiano, eu preciso de ajuda, eu preciso treinar minhas revendedoras. Eu não sei fazer isso. Exato. Então, quando você não sabe fazer isso, você tem que procurar ajuda. Exatamente. Exato. E dentro do acompanhamento, né, isso é legal, o pessoal entender, dentro do acompanhamento que você faz parte, nosso acompanhamento, nossa mentoria, a gente tem um programa, para quem está nos ouvindo, um programa de treinamento para o time de revendedoras. Então, além da gente cuidar do empresário, nós também treinamos todos os meses o time dos mentorados nossos. E surge muito efeito. Eu falo que se a gente for colocar... e eu vi assim, uma história bem parecida semana passada, de uma outra mentorada nossa, que a consultora dela também saiu de 800 para 3 mil reais depois de um treinamento nosso. E se a gente for colocar, né, o que você ganha conectando o seu time a esses treinamentos, paga a mentoria e ainda sobra. Exatamente. Faz todo sentido. E vale super a pena, porque é uma virada de chave, às vezes, de uma frase que vai fazer sucesso na vida da revendedora, da pessoa que está com a gente vendendo e da nossa. Exatamente. E nos bastidores aqui, antes de começar o bate-papo, né, a gente estava falando aqui com Márcia, e a Márcia citou, Fabiana, eu tenho histórias de mulheres que a transformação não foi financeira, né? Foi transformação de posicionamento, de vida, da forma de enxergar, e aí é sobre isso. Às vezes o empresário acha que também transformar a vida da consultora é só fazer ela vender muito, mas às vezes você faz aquela mulher acreditar nela, reconhecer ela, né, como potencial, é também um grande treinamento, um grande ganho para o empresário. Sim. Às vezes eu tenho uma revendedora. Eu fui buscar ela na cozinha da casa dela. Que eu sabia que ela tinha potencial. E ela falava que não, que ela não queria. Quando eu ia para a cidade dela, ela não aparecia, porque ela não queria pegar a maleta. E hoje ela é minha top 2 de vendas. E talvez a top 1, quem sabe, aí daqui a pouco, porque ela tá estourando aí de vendas esse mês. E ela fala que mudou muito, porque ela conversa com as pessoas, o relacionamento. Então, eu acho assim, a venda não é simplesmente você chegar e falar assim, olha, Daniel, você aceita ver uma maleta? Não, é conversar, é o relacionamento. A venda vem muito antes de você do produto em si. Oferecer o quando produto. Entende, isso que você falou é tão importante, quando a pessoa entende que a venda, ela transforma vidas, e quando a gente fala de transformação, não é só financeira, porque para a pessoa, quando ela entra nesse mercado, ela tem que melhorar como pessoa para ela ter bons resultados. Então, você falou muito bem, a venda, eu sempre falo isso nos treinamentos, a venda acontece dentro de você, primeira coisa na cabeça. Então, antes de você sair de casa, antes de você fazer qualquer outra coisa, você já está vendendo, que pensamento você está levando ali? Tanto que
os vendedores, né, as vendedoras ali, a profissão que mais paga no mundo. Todas as pessoas, a gente sempre fala isso, que está aí na capa da Forbes, das grandes revistas, tem nomes bonitos, mas por trás é um grande vendedor. Porque determinação, coragem, persistência, o aceitar ouvir não. Então, a gente precisa entender e passar isso para o nosso time, que o fato dela iniciar nessa jornada não é sobre apenas o ganho financeiro. Não, a gente não está falando para ela vender um produto, a gente está falando para ela melhorar como mulher, como esposa, como mãe, ela vai ser mais determinada, mais corajosa. E aquilo que o Fabiano falou, acreditar no próprio potencial. Sim. Porque muita gente não acredita no próprio potencial. Eu acho que ela mudou bastante a percepção dela nesse sentido e hoje ela arrasa de vender. Deixa eu só pegar esse gancho aí, que eu lembrei de uma história muito forte que aconteceu esse ano também lá com a gente. Você percebe que você falou que você tirou ela da cozinha, depois disso ela melhorou porque ela teve mais comunicação com outras pessoas, conheci mais pessoas. Eu lembrei no caso que a gente tem uma Larissa no nosso time lá, que ela perdeu, acho que foi a mãe, acho que alguém ficou doente. Teve muito perca simultânea na vida dela, nesse mês de janeiro. Aí ela vai no nosso show 1 e ela começa a chorar. Porque, pô, isso aqui me faz, me obriga a sair, me obriga a ver as pessoas, me obriga a me conectar. Ou seja, às vezes eu não tenho nem tempo de sofrer. Então isso aqui é muito mais do que uma venda. Isso aqui muda o meu estado mental. Eu já tive raríssimas que, por ter depressão, queria parar a vender. Falei, não, cara, não para. Porque se você parar, você vai ficar cada vez mais interno de casa. A venda te faz sair. Então a venda, ela te dá mais recurso. Então a venda é um ganho ilimitado, que só quem limita o seu ganho é o próprio vendedor, né? Que é comissionado. E ele vai conhecer mais pessoas. Então até uma terapia. Tira da zona além de da conforto, venda. na Exato. verdade. Né? Venda é movimento, tira a zona de conforto. E eu agora fiquei curioso com uma afirmação de Márcia. Essa sua consultora, que hoje é sua top 2, pelo que eu entendi, demorou um pouquinho, né? Para ela decidir fazer parte do time. Olha ela. Quanto tempo mais ou menos, quantos convites você precisou fazer para convencer essa mulher a tomar essa decisão? Olha, eu acho que foi uns 3 convites. Isso é legal, eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas das vezes o empresário, quando ele vai começar o processo de recrutamento de revendedora, né, e eu falo muito sobre isso, que a gente precisa convidar as pessoas que fazem parte do nosso ciclo. E tem empresário que ou tem vergonha da marca, ou não sente confiança no negócio, acha que só o tráfego paga é suficiente. Eu digo sempre, gente, a melhor revendedora que você vai encontrar para o seu negócio são as revendedoras que fazem parte do seu ciclo social. E quando esse empresário vai buscar essa consultora, essa pessoa que ele enxerga potencial, e ela diz não, ele se acanha e ali ele desiste, né? Então, assim, imagine se você não tivesse insistido, você teria perdido a sua top 2. Exatamente. Eu tenho uma outra revendedora que ela fala nas reuniões assim para mim, eu não sei de onde a Márcia enxergou potencial em mim. E ela vende bem também, mas ela não acreditava nela. Ela mesma não colocava fé nela. Então, ela viu que ela tinha potencial e ela poderia seguir. Isso é tão profundo, que é mais uma frase que eu gosto muito, que as pessoas, elas vão esquecer do que você fala para elas, mas elas nunca vão esquecer do que você faz elas sentirem. E a melhor maneira de você impactar uma vida é você acreditar nela, mesmo quando ela nem acredita nela mesma. Então isso é um poder que nós, e a gente é honrado por isso, porque o nosso negócio, ele nos permite viver isso. Se a gente não acreditar nas pessoas antes dela... É o tempo todo, né? Exatamente. Então isso é o pilar principal do nosso negócio. E isso que marca a vida das pessoas. É a confiança, né? Nosso trabalho é a confiança. Sim. Você falou que trabalhou 17 anos num banco. Sim. E hoje você é um banco. Sim. Se a gente for ver bem, a gente pega R$3.000, dá pra alguém que a gente nem conhece, que é mais fácil do que o próprio banco. Exatamente. Dá 3.000 e fala, vai lá, Deus te abençoe e que você volte. Basicamente é isso, nosso trabalho. E dentro do meu negócio, Márcia, isso aconteceu por diversas vezes. Eu tenho pessoas que demoraram 2 anos para tomar a decisão de fazer parte do negócio, né? Inclusive, agora no meu último reconhecimento, nós fizemos um bingo lá e fizemos um reconhecimento, e uma das consultoras reconhecidas, ela demorou 2 anos para poder fazer parte do negócio. E toda vez que eu a encontrava, eu falava, você ainda vai vender a minha marca e você vai ganhar muito dinheiro.
Eu sempre falo essa frase. E aí ela chegou lá e falou, pô, Fabiana, obrigado por não ter desistido, porque hoje ela é rainha de vendas e ela só é rainha de vendas porque eu não desisti dela. Então eu sempre digo às pessoas, às líderes, né, aos empresários, gente, o que você precisa fazer é plantar a sementinha. Essa sementinha, em alguns casos, vão germinar rápido. Em outros casos, vai precisar lá colher, jogar água, né? Pontuar, enfim, todo mundo com seu tempo, mas você precisa plantar a sementinha e na hora certa vai acontecer. Eu estou com uma que entrou esse mês, que desde o primeiro mês que eu comecei, eu ofereci a maleta. Ela entrou esse mês. Amém. Isso aí, porque você já... Olha que louco, né? A gente começou com a mulher que saiu de 500 para 3 e para 4,5, porque ela falou que o não ela já tinha. Quanto tempo? Você ficou 3 anos ouvindo o não da pessoa, não desistiu agora. E detalhe, ela faz 15 dias que ela tá com a maleta, ela já vendeu R$1.600. 15 dias. Em 15 dias. Eu tinha certeza. Eu falava pra ela, você vai arrasar de vender. Não, mas eu tenho medo. Falei, não, aposta em você, você vai vender. Acredita. Caraca, top. E isso que a Márcia tá falando é um pilar que a gente fala muito dentro da mentoria, né? O Fabiano, principalmente, que é as melhores consultoras estão no seu ciclo social e a melhor captação é você mesmo. E falando em mentoria, Márcia, eu quero que você conte um pouco, né, da história, o que fez você tomar a decisão de entrar para a mentoria, como foi Das isso? primeiras, né? Se isso, o que mudou depois que você entrou, o que foi a sua visão diferente? Eu sei que você teve um crescimento absurdo, né? Sim. Primeiramente, eu acho que eu tenho que agradecer o Fabiano, porque eu encontrei ele por acaso. E se não fosse o Fabiano me oferecer um empurrão, eu acho que eu não teria tido essa iniciativa. Mas eu queria comprar uma mentoria, eu queria entrar em uma mentoria, porque eu penso assim, é igual filho. Quando você não tem rede de apoio, você sofre mais. Você consegue, mas você sofre mais. Demora mais. E quando você tem uma rede de apoio, é diferente. Você tem várias ideias, você tem pessoas que já passaram por aquilo, que te ajudam, que te orientam, que te orienta e que te motiva todo dia a querer chegar onde você quer. Então, às vezes, você acha que você não tem capacidade para chegar, você vê as pessoas faturando aí 100 mil por mês, 200 mil por mês, e você fala, gente, eu não tenho, quando eu vou chegar nisso? E quando você faz parte de uma mentoria, que você tem o apoio, que você olha por esse lado, você fala, eu vou chegar. Então, eu acho que é isso que faz você tomar a iniciativa e pensar que se você tem alguém te ajudando, você vai conseguir mais rápido, vai ser mais fácil para você. E outra coisa que eu digo sempre é que você não vai precisar errar no caminho que erramos. Porque Exatamente. todo mundo que está aqui hoje errou, né? Então, se a gente já sabe os caminhos que fizeram errar, não tem por que você errar também. Então, a gente vai dizer, vai por esse caminho aqui, que esse caminho funciona. E eu falo a todo mundo sobre isso, né? O quanto o conhecimento ele é transformador, né? Tem muita gente que não entende ainda que quando você decide investir em uma mentoria, você decide investir no seu crescimento, tá? Só que é claro que dentro da mentoria existe algo muito importante que é o seu fazer. Não adianta também você participar de uma mentoria, consumir conteúdo e não aplicar. E Márcia é muito disso. Márcia é conhecimento e aplicação, né? Para cada hot seat, para cada mentoria, para cada momento que a gente está ali junto, ela sai com alguma coisa que ela precisa aplicar. E isso é fundamental, né? Essa aplicação faz toda a diferença. E quando você fala de faturamento, eu também tinha essa sensação, né? Tipo assim, nossa, será que o meu teto é 50 mil? Será que meu teto é 100 mil? E aí, quando eu vou para um ciclo de empresários que falam a mesma língua, que pensam igual, e que eu vejo aquela galera ali em outro patamar, eu falo, nossa, eu tenho como ir muito longe, eu posso ir, e agora é uma questão de tempo. Execução, né? Então, eu acho que faz toda a diferença, e a Márcia hoje é uma das alunas mais participativas, né? O crescimento dela é acelerado, ela está a todo momento ali conversando com a gente, tirando dúvida, isso também prova o quanto ela está fazendo, porque quando o aluno é muito quietinho, a gente fica preocupado, meu Deus, como é que está o aluno, o que é que está fazendo? É igual revendedora muito quieta.
Isso É mesmo. ficar só uma escadinha, né? E ela me chamou, que foi o dia que você me chamou? Foi segunda-feira? É, É que segunda foi anteontem, né? Acho que foi segunda-feira. mas... Ela me chamou pra tirar uma dúvida sobre a questão de financeiro, né? Falei, vai isso. Ela, não, já vou fazer já. Ou seja, não tem tempo, E depois eu já faço. arrumei e já aquele arrumou. número não era aquele Não é número. aquele, então. É poder da execução, eu falo muito isso, né? Isso é um pilar essencial, na verdade, para o empresário. Independente se ele está em uma mentoria ou não, mas poder da execução. A gente estava conversando sobre isso, né, ontem no jantar. E, Márcia, conta pra gente, né, desde agosto que você Desde tá. agosto. O que mudou de agosto para cá? O que foi a virada de chave? O que era a sua empresa antes e depois que você entrou na mentoria? Conta um pouquinho aí. Eu acho que foi uma junção de tudo, né? Eu não tinha muito tempo, e aí eu consegui me organizar no tempo, porque foi ao mesmo tempo que eu saí do CLT, né? Mas eu acho que uma das dores, a maior dor que eu tinha era trazer pessoas para o negócio, Mais consultora. mais né? consultoras para o negócio. E eu aprendi muito aqui dentro. Então, eu acho que isso para mim não tem preço. Eu perdi o medo, eu tinha medo de trazer as pessoas, eu acho que isso mudou bastante. E a forma de entender, né, o processo de como trazer as revendedoras. Isso foi a virada, né? Para mim foi. E é uma dor, E eu né? bati meta, né? Lembra que eu falei? Isso mesmo. Eu até brinquei, né? O meu marido brincou comigo, porque quando eu entrei na mentoria, eu estava com 22 meninas, né? Caramba. E aí o meu marido falou assim, eu falei para ele, eu vou bater dezembro com 50. Aí ele brincou comigo, ele falou assim, mas se você tiver 50 revendedoras até dezembro, eu paro de trabalhar. Aí eu cheguei na 49, a minha mãe falou assim, é melhor você parar por aí. Mas isso é muito interessante, é uma brincadeira, mas é porque foi um crescimento rápido. E dentro desse contexto, você com 17 anos em outro, né, um outro trabalho, em outro segmento, você tomou uma decisão, em agosto pagou o preço, esteve com a gente, nosso acompanhamento, e dezembro já chegou, janeiro você já bateu, né, Sim, a 50. em dezembro, dia 19 de dezembro, eu bati 50. E eu lembro que no início do mês você falou assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir, tá faltando um pouco, mas eu acho que eu não vou conseguir. Digo, vai, não pisa o pé no acelerador, não. Na reunião de dezembro. Pisa no acelerador que vai, agora vai. E outra coisa também, outra característica da Márcia é a participação dos encontros, né? Exato. Porque dentro da nossa mentoria existem os encontros online, mas também existem os encontros presenciais, inclusive vai acontecer amanhã, né? Mais um aqui em Limeira, e a Márcia está ali confirmada, participando. Isso é muito importante, né? Eu digo que todo evento, ele é uma virada de chave, principalmente o presencial. E eu aprendi também nesse tempo o seguinte, não adianta também você não colocar em prática. Sim, você tem que colocar em prática, porque faz toda a diferença. As ações que a gente tem dentro do grupo, os direcionamentos, Sim. se você não aplicar, não adianta. Então, tem que aplicar. E é exatamente isso que você também precisa fazer com a sua consultora, né? Porque a consultora que participa de um treinamento, de uma mentoria online, ela ali tem caminhos, ela tem estratégia, e a gente também fala sobre isso, que ela vai participar do treinamento, ela vai adquirir o conhecimento, mas ela precisa aplicar aquilo ali. Para poder ter resultado. Porque se ela não faz a aplicação, ela não consegue ter resultado. E quando a gente mostra a consultora como a sua, que participou, entendeu e aplicou e teve resultado, isso fortalece o conceito. Né? Então, por isso que eu digo toda a marca, vocês precisam fazer o reconhecimento dessas mulheres que participam de treinamentos online. Né? Acabei de fazer a festa da Sogni, nossa festa de 5 anos, e lá tem uma consultora que eu sempre cito ela como exemplo, né? Sempre cito, porque Jéssica vendia R$500 por mês, né? Ela participou de um treinamento, nesse treinamento a gente estava entregando ali um acesso a um dia de resort, e ela olhou assim, ela falou, meu Deus, quanta mulher ganha no resort, e eu não estou ganhando, e para você ganhar o resort, ela tinha que vender R$15 mil. E depois daquele treinamento ali, a chave dela virou de tal forma que no outro encontro, ela estava lá sendo reconhecida porque ela conseguiu vender, na época foi R$18 mil, a meta aumentou, ela participou do resort, hoje ela é uma consultora que participa de todas as campanhas, e ela fala muito, Fabiana, a minha virada de chave foi o treinamento. A minha virada de chave foi perceber que outras mulheres que tinham os mesmos produtos, a mesma estrutura, conseguia faturar muito mais que eu, ou seja, faltava de mim o quê? Ali acreditar, né? A crença.
né, o bloqueio, a determinação de levar o negócio como negócio próprio, porque o fato de ser consignado é um ponto positivo, mas quem não tem a maturidade de entender isso também é um ponto negativo, né? Porque uma vez que a pessoa não investiu nada, ela coloca na cabeça assim, eu não investi nada, né? O máximo que vai acontecer é eu ficar com a mercadoria aqui 30 dias, depois devolver e tá tudo certo. E quando a pessoa tem a mente empreendedora, ela não olha por esse caminho. Ela olha assim, eu não investi nada e eu posso ganhar muito. Só que para que eu ganhe muito, eu preciso fazer a minha parte. Então ela faz a coisa acontecer. Eu falo que o nosso papel como empresário é trazer aquela mulher que tem um perfil. Eu falo muito isso. A gente não precisa se preocupar em captar boas consultoras, porque boas consultoras a gente forma dentro da empresa. Você traz boas pessoas. Então, traga boas pessoas com bom perfil. E nosso papel como empresário dentro da nossa empresa, desenvolver ela. É mostrar para ela que ela consegue, é conectar ela em ambientes com outras consultoras, o reconhecimento. Caramba, eu estou num lugar onde eu sou reconhecida, eu sou valorizada. E muito empresário não entende. Está sofrendo um problema primeiro, não consegue captar. Por quê? Ou tem algum medo, ou de alguma trava de crescimento. Segundo, quer captar aquela vendedora perfeita. Eu quero aquela vendedora que já chega vendendo 10 mil reais. Hoje eu fiz um estudo no ano passado, as minhas top 10 de 2025, 60% delas foram consultoras que entraram vendendo pouco. Sim. Ou seja, eu não captei boas vendedoras, eu captei boas pessoas e dentro do meu negócio, da nossa empresa, a gente desenvolveu pessoas. Então, nosso negócio é um negócio de desenvolvimento de pessoas. Então, quando o empresário entende isso, ele para de ficar só querendo trazer mais gente. Trazer a perfeição, porque é uma tríade. Existe, então, nós precisamos sim captar. Então, a gente fala muito sobre isso, né, dentro da máquina do consignado. Então, a captação, a gente precisa captar, a gente precisa aprender a reter, e a gente precisa aprender a transformar essa revendedora em uma promotora do nosso negócio. Então, é captar, reter e fazer dela uma promotora. Então, não é só captar, não é também só querer reter, é a tríade perfeita. Tem que ter o trio, né? Exato. Senão não vira. E o empresário, ele só ganha dinheiro quando ele faz a sua consultora ganhar dinheiro mesmo. Exatamente isso. Não tem como ganhar dinheiro no modelo de semijoia de consignação se você não fizer a sua consultora ganhar dinheiro. E eu costumo dizer sempre que a primeira bolsa, a primeira maleta, o primeiro pano, né, que você entrega para sua consultora nova é a bolsa mais importante do negócio. É aquela bolsa que você precisa ter uma atenção especial, porque é aquela bolsa ali que vai definir ou que pode definir a trajetória de sucesso de sua consultora. Sim. Né? Então, assim, é preciso ter essa consciência de que eu só consigo ganhar dinheiro quando eu fizer o meu time de consultoras ganhar dinheiro primeiro. Deixa eu só voltar um ponto que o Daniel falou. Muitas pessoas, se a gente fazer, nós quatro fizemos uma análise das pessoas que mais vendem hoje, vão perceber que a maioria começou vendendo um pouco. Nesse meio tempo que eu fiz essa análise também com a minha equipe, minhas top 5, a minha top 1 hoje começou a vender R$300 por mês. E o que nesse meio tempo, desses R$300 e vendeu 12 mil reais mês passado? Qual que foi a chave que virou? Foi a fome. A gente está falando com um empresário ontem sobre isso e também se encaixa na revendedora. Por que ela vai vender 12 mil reais? Porque, 12 mil reais, não, na nossa mente é fácil. 12 mil reais você vai ganhar 5 de comissão. Mas a mente dela não é. Por que ela vai vender? Qual que é a fome dela? Eu creio que, igual a Daniela falou, a gente precisa formar mostrando o porquê que ela tem que chegar nesse resultado. Por que mais você quer chegar em 50 revendedoras? É 50 vidas que você vai transformar. E por que a sua revendedora tem que vender 10 mil reais? Por quê? Porque o dinheiro motiva. Se a gente pegar no mundo empresarial hoje, o que mais motiva os colaboradores, dinheiro está em terceiro lugar. Então, antes do dinheiro, tem ali um ambiente saudável, tem os reconhecimentos, né, que é os agregados ali. E eu creio que dentro dessa linha de R$300 para 12 mil, é a fome que ela tem. Aí que vai, construir uma casa. É o objetivo, né? O foco dela, né? Levar uma moto, um carro. Eu tenho uma revendedora que ela fala para mim que ela me agradece o tempo todo porque é com esse dinheiro que ela paga o plano de saúde dela todo mês. Olha o porquê dela. E muitas das vezes o porquê, ele é pequeno. Cada um tem um porquê. Exato. Né? Algumas pessoas têm um porquê de uma casa, de uma moto, mas para uma outra pessoa pode ser o plano de saúde, pode ser a escola do filho,
pode ser uma medicação, mas é preciso ter muito claro, né, esse porquê. Eu tenho uma revendedora esse mês que ela, em abril, ela quer fazer a festa de 1 ano da filha. E ela tá super empenhada. Então, o próximo passo agora é não deixar ela desanimar. É falar para ela, falar, olha, você tem que continuar agora no mesmo Sabe, ritmo. exato. Você me fez lembrar, Márcia, de algo que eu desenvolvi, para quem segue lá no meu Instagram. Eu estava no evento do João na última semana, e no evento eu tive um insight assim, e eu desenvolvi um método que fala exatamente isso. Porque o que a gente percebe? Também a gente estava conversando sobre isso hoje. A regra dos 80-20. 20% das nossas consultoras equivale a 80% do nosso faturamento. Eu vejo muito empresário sofrendo por, nossa, eu faço um treinamento, não vai todo mundo. Porque nem todas recebem o reconhecimento, sobem no palco. Porque existem perfis de consultora. Primeiro a regra do 80-20, mas também perfil. Então eu defini 4 perfis principais de consultora que quando o empresário entende, ele consegue gerir melhor, ele consegue captar melhor, ele consegue motivar melhor. O primeiro perfil é a consultora construtora, que é a meta de todo empresário, que é aquela consultora que vai o quê? Subir no palco, que vai construir um negócio junto com você. Ela é empreendedora, então ela vai indicar, ela quer ficar na sua empresa e crescer junto com você. O segundo perfil é a consultora meta, exatamente isso, aquela consultora que quer entrar para algum objetivo, ou pagar uma conta, ou limpar o nome dela, ou fazer um aniversário. Qual que é o nosso papel como empresário? Identificar isso e transformar essa consultora meta numa construtora. O terceiro é a consultora estável, a revendedora estável, que é aquela que vende pouco, mas acerta certinho. Já viu aquela pessoa que está com você assim tanto ela tempo? Tem constância. Constância, ela é estável. Exato. E existe aquela que é aventureira. Aquela que entra, vai saber quer saber como é que funciona, não tem um nível de comprometimento e muitas das vezes vai sair, não vai participar de nada. Quando a gente entende que existem 4 tipos de perfis de consultora, a gente consegue, primeiro, você fazer uma previsibilidade da sua taxa de existência. Então, caramba, essa aqui ela é tal perfil. Então, ela tá sujeita a sair. Ela só quer conquistar algo e sair. Ou essa aqui só quer ver como é que é o negócio dela. Você consegue fazer um treinamento mais assertivo. Então, vou dar o exemplo do exemplo que você deu aqui, né? Transformar essa consultora, você sabendo disso, você transforma essa consultora em uma revendedora construtora. Cara, como eu transformo? Ela quer só uma meta. Para ela entender que ela pode continuar, né? Ela pode desenvolver um negócio. Então isso é muito importante. Eu vou passar isso na mentoria em breve. Isso é muito legal. A gente vai discorrer mais sobre já. isso. É algo que surgiu lá no evento. É um método próprio que a gente criou. Mas isso é muito interessante porque dá muitos caminhos pro empresário. Na captação, na retenção. E ele para de sofrer. Porque empresário deixa de fazer um treinamento, deixa de fazer um evento. Ah, nem todas vão. Ah, e se ninguém for? Ah, e se Porque acaba focando onde não deve focar. Exatamente, na energia no que não produz. Mas aí, eu quero... Então, a gente falou de coisas boas o tempo todo. Né? A gente sabe que no mundo empresarial o mundo não é só flor, como a minha mãe fala, né? Mas, são 3 anos da Olha Ela, né? Nesse meio tempo, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, tá? Qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou nesses 3 anos da Olha Ela? Bom, para mim, eu tenho comigo que foi aprender a lidar com as pessoas. Eu acho que isso é um ponto que é bem difícil para mim. Então, eu aprendi que eu tenho que dar mais atenção, eu aprendi que eu tenho que conversar com essa consultora ao longo do mês, porque eu entregava a maleta, e o Fabiano sempre fala isso, eu não falava com essa consultora mais. Então, eu acho que eu fui aprendendo como eu tenho que tratar com carinho as revendedoras. Então, eu acho que eu sofri muito com isso lá atrás. E hoje eu acho que eu acabo entendendo melhor, depois que eu entrei na mentoria, eu entendo melhor isso. E que eu preciso, essa atenção, eu acho que eu tenho que passar para a minha equipe interna. Exato. Liderar, né? Isso é liderar. Isso Isso liderar. Aí, eu compartilho com esse mesmo aprendizado que você teve, porque eu não vou falar para todo mundo, para minha equipe também, que é o dom mais precioso que eu adquiri ao longo dessa minha jornada de
com revendedoras, a gente precisa se adaptar a cada pessoa. Porque a gente recebe gente o tempo todo presencialmente. Vem feliz, tem gente que perdeu o pai, que perdeu a mãe, perdeu o filho, gente que saiu de depressão, gente que tá super feliz. Aí vem alguém que é super feliz aqui, tem uma super vitória, aí vem outra pessoa que acabou de perder um ente querido. Então, essa flexibilidade que você tem que ter ao tratar com cada uma delas. Né? E a gente é muito importante, a gente até passa para a minha equipe também isso, que o que é problema nosso, a gente tem que deixar em casa. É difícil, mas porque se as nossas consultoras passam por aquela porta, é preciso sair melhor do que entraram. A filosofia se a pessoa por essa porta, tem que sair melhor do que entrou, porque a gente tem que ser um canal de bênçãos. Nossa empresa não é somente de renda, é de transformação de vida. Então, quando a gente entende isso, a gente aprende que a lidar com qualquer tipo de pessoas da melhor forma possível, para mim, eu compartilho o mesmo dom que você, foi o meu maior aprendizado até hoje. Porque hoje você se adaptar a cada pessoa que Sim. passa na sua frente. É complicado, né? Porque é o que você falou. Cada uma chega com um humor, um problema, uma Exato. questão de família. E às vezes Eu você tive, o eu tenho a minha, bem, né? a minha funcionária hoje que eu tenho, no dia que ela entrou, ela perdeu a avó. No mesmo dia que ela entrou, o dia que ela começou. E ela fala pra mim que ela só superou tudo isso porque foi a avó que criou ela. E ela fala que ela só superou tudo isso por conta da Olha Ela falou, Do negócio, do Olha, negócio. olha o peso. Isso. Ela falou, porque ela tinha sido dispensada também da empresa, ela trabalhava há um tempo também, eu já a conhecia, e eu convidei ela para trabalhar comigo, e foi onde ela perdeu a avó, que era a pessoa mais querida dela. Tadinho. E ela fala que ela superou isso e ela acabou esquecendo no dia a dia ali do escritório. Ao Chama peso o que sua Pandora. marca tem. Agora, só pra gente já indo pro finalmente, a gente tá aqui há quase uma hora conversando. Em nenhum momento a gente falou de brinco, de colar. É louco, né? A gente trabalha com semijoia, mas nunca falou de brinco e colar nada. A gente sempre falou de quê? De pessoas. De pessoas. Porque no final, a gente trabalha com pessoas. Semijoias, eu costumo falar com as meninas, que a semijoias apenas o produto que Deus usou para unir a gente com a Eu vida acho das que o meninas. propósito é exatamente esse, né? Cuidar das pessoas, não importa como. E eu descobri esse caminho de cuidar das pessoas dessa forma. Porque a gente ouve, assim, né, na nossa vida, que a gente tem que ajudar as pessoas. Como a gente vai ajudar? Eu sempre fiquei com isso na Sim. minha cabeça. Como que eu vou conseguir ajudar as pessoas? E quando eu entrei nesse meio, que eu comecei o negócio, a hora que eu me dei conta, eu pensava nos brincos, eu pensava no banho, eu pensava... E aí, a hora que eu me dei conta, eu falei, gente, eu tô com... Na época, acho que 15 revendedoras. Eu falei, gente, são 15 famílias que eu tô ajudando. Cara, é pesado, né? Se a gente contar que cada 15 mulheres, cada uma tem um filho e um esposo, são 45 pessoas. Quantas pessoas que são impactadas pela renda, né? Diretamente. Pela renda, pelo emocional, pela conversa. São diversos pontos que a Semijoia trata, né? E eu digo muito que eu acabei de participar, né? De realizar agora um grande evento na minha marca. E foi um evento muito desafiador, porque foi diferente do que eu estava acostumado a fazer. Foi um evento que eu decidi fazer fora da capital, então era um lugar longe, elas tiveram que pegar ônibus. Foi ao ar livre, era uma pegada de diversão e conhecimento. E durante todo o evento foi acontecendo diversas questões, né? Que é normal, né? O famoso imprevisto. E a gente estava lá resolvendo, chegava um desafio, a gente resolvia. Sei quando acabou o evento assim, que eu parei para refletir e falei assim, nossa, deu certo. Conseguimos entregar o que era necessário entregar. E aí, quando eu parei no dia seguinte para ouvir, né, para ler ali os relatos do Instagram, começar a compartilhar os depoimentos, nossa, teve depoimentos que me fizeram chorar, de ler, chorar de novo, porque elas também percebem isso. Elas também percebem que é natural o processo do cuidar, ela percebe que o propósito é verdadeiro. Né? Isso é muito bom. E esse reconhecimento da consultora, ele valida o nosso trabalho, porque em alguns momentos a gente acha que isso não faz sentido. E aí quando você escuta a consultora falar assim, poxa, Fabiana, obrigado.
Eu nunca vivi essa experiência. Eu trabalhei em empresas que eu não era reconhecida. Aqui eu consigo ser reconhecida, aqui eu consigo me sentir especial. Esse movimento, né? Eu tenho uma cultura de, nos meus eventos, não deixar as consultoras levarem filhos nem maridos, porque eu quero que elas fiquem livres, né? É o dia É o dia delas. delas, exatamente. E elas demoraram muito para entender isso, né? Me questionavam, brigavam comigo. Hoje elas me agradecem. Hoje ela sai de casa falando para o marido, olha, hoje é o dia de trabalho na Sogni. Mas na Sogni ela trabalha se divertindo. Né? E essa diversão mexe com elas, né? Mexe com a questão do posicionamento, do empoderamento, de como elas enxergam. Eu tive uma consultora que falou, Fabiana, eu ia parar de revender a marca. Eu ia parar, estava decidida a parar. Quando eu fui para o evento, que eu consegui enxergar tudo aquilo e ver você, né, resolvendo questões pontuais, mas sem perder o sorriso, entregue por inteiro, me fez dizer assim, poxa, a vida é isso, vai ter desafios e eu não posso recuar. E eu decidi continuar. E esse é o propósito. E aí eu volto para a mesma tecla. A gente só consegue transformar a nossa vida se a gente transformar a vida de nossas consultoras antes. Eu não conheço nenhuma marca de venda direta que conseguiu fazer isso sem ser dessa forma, né? E quando você decide investir em conhecimento, levar conhecimento para essa mulher, você facilita esse processo. Porque muitas das vezes essa mulher não tem acesso a esse conhecimento. E graças a Deus hoje que existe a tecnologia, né? Porque se fosse pensar nisso há 10 anos atrás, não teria condições do Daniel chegar até essa consultora. E agora com a tecnologia, a Daniel consegue falar com consultoras em qualquer lugar do Brasil. Sim, exatamente. Mas se fosse legal, né, o que a gente está discutindo aqui nessa conversa, mas se fosse para resumir a conversa de hoje, eu falaria que se resumiria em pessoas. Pessoas. Cuide de pessoas que Deus cuidará de você. É. É sobre isso. Então, assim, muito empresário que está assistindo a gente, se vocês não conseguem sair do lugar, não conseguem, né, tá estagnado, não conseguem crescer, será mesmo que você está olhando ou está investindo energia naquilo que vai te dar retorno, que são as pessoas? Então, o empresário quer crescer, que quer ter um resultado, né, extraordinário, ele precisa entender como ele vai ser uma pessoa melhor, como ele vai ser um líder, uma líder melhor, e como ele vai impactar a vida de outras pessoas. Porque, mais uma vez, né, você ficar focando em produto, focando ali só em brinco, em colar, em margem, é importante numa certa fase. Mas para você crescer, você tem que aprender a lidar com pessoas, lidar com gente, motivar, treinar, vender ali a sua ideia e o melhor, né? Você ser uma ponte para a realização do sonho das pessoas que estão com você. Acho que isso é o principal. E agora, para fechar com chave de ouro, Márcia, você falou de meta, você é uma mulher que gosta de meta. E qual é a meta da Márcia, junto com a Olha Ela, para esse ano de 2026? Como é que você se enxerga? O que é que você está pensando? O que é que você já está se movendo para fazer? Eu quebrei em partes. Eu agora, minha meta é 100 revendedoras até julho. Maravilha. Então, que é ousada, tá? É uma meta ousada. Até julho eu tenho que atingir aí 100 revendedoras. Eu quero atingir as 100 meninas. E eu acho que é possível. Eu vou conseguir. Com certeza. Você dobrou seu time. E eu vou fazer um compromisso agora com as meninas da Olha Ela. Verdade. Vou lançar um desafio para as meninas, que eu sei que elas gostam de vocês, elas conseguem reconhecer ali o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. Então, meninas da Olha Ela, vocês precisam ajudar a Márcia. Então, são quantas meninas hoje? Hoje são 60. Vai ficar fácil. Cada uma das meninas de Márcia vai indicar uma pessoa para a Márcia bater essa meta. Ela vai bater essa meta, vai voltar aqui no podcast para contar essa história. E Márcia vai presentear vocês, não vai, Márcia? Vou Olha, sim. nem combinei. Já nem tem combinei. meta, já tem brindes, já tem premiação. Então pronto. Você, consultor da Olha Ela, tem o compromisso agora de ajudar a Márcia a bater essa próxima meta, indicando para ela uma amiga para revender a marca e tornar essa marca ainda mais forte na região. Márcia, muito obrigado pela participação, pela contribuição, pela história. Eu tenho certeza que essa história ela vai impactar outras mulheres que, assim como você começou, tem sido desafiador, mas que tem condição de crescer, né? Outras marcas também, que afinal de contas a marca hoje ela é liderada por homens e mulheres, mas veio uma mulher, né,
que começou do zero, crescendo, desenvolvendo, isso conta muito. Tá? Então, muito obrigado, Márcia, pela participação. Eu que agradeço aí vocês pelo convite. Que bom. E gostei, adorei. Do bate-papo, para a gente manter uma tradição que nós estamos criando agora, vou pedir para você vai olhar para aquela câmera e dar um recado. Se fosse para dar um recado para o empresário que está assistindo, que está naquele momento de dúvida, está com o negócio parado, travado, qual que é a palavra que você tem para esse empresário, para a pessoa que está nos assistindo aí? Olha para aquela câmera e pode falar. Bom, se você é empresário do ramo de semijoias, eu vejo que esse trio aqui tem muito a entregar para você e que vale super a pena você estar junto com eles e ter o conhecimento sem sofrer, sem errar e conseguir dar um passo adiante na frente de outras pessoas que estão ali caminhando, você pode caminhar um pouco mais à frente. Eu acho que vale super a pena entrar para o time aqui dos meninos. Obrigado, Márcia. Obrigado, João. Obrigado, Daniel. Obrigado, e por hoje encerramos o nosso primeiro episódio do O Segredo das Joias Cast. E até o próximo com mais um empresário contando uma história linda de superação e estratégia para vocês. Até mais.